Olá pessoal, o assunto agora é o prazo dos seus investimentos. Um dos passos mais importantes na hora da gente montar um plano de investimentos é o correto dimensionamento dos prazos. Na verdade, é o primeiro passo. Para falar de prazo dos investimentos, vamos fazer 3 definições. A primeira, período de carência. A carência é aquele prazo, aquele período em que o investidor não pode mexer na sua aplicação. Ou seja, é aquele período em que o investimento está preso, em que o capital está preso nos investimentos. Ou seja, você não pode, por nada, mexer naquele investimento que está ali. A segunda definição importante é o prazo de resgate ou prazo de vencimento. O vencimento de um título, vencimento de um CDB, por exemplo, ou de um título público, de uma debênture, é o final do contrato. É quando o dinheiro vai ser devolvido. É quando o dinheiro cai na sua conta corrente. É quando o emissor do título, que pode ser um banco, no caso de um CDB, por exemplo, envia o dinheiro de volta para você e cai na sua conta corrente. No nosso caso aqui, por exemplo, na conta corrente da corretora. E por fim, a gente tem agora o prazo de maturação. Por prazo de maturação, a gente tem que entender que é o quanto o investimento demora para começar a dar lucro, quanto tempo ele demora para começar a dar retorno. Vou falar de um caso aqui que todo mundo conhece. Por exemplo, a gente vai montar uma padaria. Você vai montar uma padaria, você compra a máquina, compra equipamento, compra estoque e vai contratar os funcionários. Se você, logo depois de contratar os funcionários, resolve vender a padaria, você vai vender ela com lucro ou com prejuízo? Provavelmente com prejuízo. Porque a sua padaria ela ainda não dá lucro, ela ainda não sabe produzir pães, os seus funcionários não estão treinados ainda. Existe um prazo para que você consiga vender essa padaria com lucro. Afinal, a padaria não tem nem uma clientela ainda, né? Com os investimentos acontece a mesma coisa. Por exemplo, se você comprar um investimento em ações, por exemplo, vamos comprar ações da Petrobras. As ações da Petrobras, elas não necessariamente vão começar a se valorizar nos próximos dias. Elas podem se desvalorizar por alguns dias para depois começar a subir e aí sim se valorizar com o crescimento da própria empresa. Ou seja, existe um prazo onde você faz o investimento até que ele gere rentabilidade. Outro exemplo fácil de vocês entenderem é o investimento em imóveis. Se você compra um apartamento, dificilmente você vai conseguir vender ele meses depois com lucro. Por exemplo, um apartamento que você compra na planta. Você não consegue comprar um apartamento na planta e vender 3 meses depois com lucro. Provavelmente vai ter 1, 2 ou 3 anos de maturação até que você possa vender aquele imóvel que você comprou na planta com uma rentabilidade expressiva. Os investimentos financeiros, muitos investimentos financeiros, também têm um prazo de maturação. Como, por exemplo, os investimentos de renda variável. Não quer dizer que você vai comprar uma ação hoje que amanhã ela já vai estar dando lucro. Às vezes ela leva um tempo para começar a gerar resultados para você. Agora que você entendeu essas 3 definições, a gente precisa começar a entender o que é curto prazo, o que é médio prazo e o que é longo prazo. Agora, vamos tomar aqui exemplos que estão na maior parte dos livros. Curto prazo, por exemplo, são aqueles investimentos que são realizados para um prazo de até 1 ano. Exemplos de investimentos de curto prazo a gente tem vários. A caderneta de poupança, títulos públicos, né? CDBs sem carência, LCIs, LCAs, que vão ter ali prazo de resgate de 3, 6 ou 9 meses e são excelentes exemplos. O investimento em ações, por exemplo, é um investimento de curto prazo? Na teoria, o prazo de maturação do investimento em ações é longo. Porém, isso não quer dizer que no curto prazo o investidor não pode comprar uma ação e receber lucro. Mas na teoria, o investimento em ações é um investimento que tem um prazo longo de maturação, mesmo que você possa, por exemplo, ser um day trader e ganhar dentro de um próprio dia, dentro de um dia, com investimentos em ações. Mas isso não é normal. E para que você realize lucros em um investimento que é considerado de longo prazo, no curto prazo, você vai correr o quê? Riscos. E é exatamente o que um day trader corre. Riscos ao investir em ações. Além do curto prazo, nós temos também o médio prazo. Como médio prazo, a gente pode entender que são aqueles investimentos que tem o vencimento ou tem a sua carência entre 1 e 3 anos.
como exemplos de investimentos de médio prazo, a gente pode ter um CDB com carência de 2 anos, uma LCI com carência de 2 ou 3 anos, ou uma LCA também do mesmo tipo de carência. Enfim, esses investimentos, de uma maneira geral, eles são investimentos de médio prazo. Agora, e os de longo prazo? Longo prazo são aqueles investimentos com mais de 3 anos de carência ou de maturação. Podemos citar como exemplo, por exemplo, debêntures. Existem debêntures. Debêntures você vai aprender que são dívidas de empresas não financeiras. Dá para traçar um paralelo aqui, que o CDB é uma dívida de um banco ou de uma empresa financeira, já a debênture é uma dívida de uma empresa não financeira, como por exemplo a Petrobras ou a Vale. Os conhecidos investimentos em imóveis, todo mundo sabe que você compra um imóvel e normalmente para ter lucro, você só vai conseguir ter lucro na compra do imóvel 3 anos depois, o imóvel na planta, por exemplo. E como eu já falei antes, nós temos também como exemplos de investimentos de longo prazo os investimentos em ações. Quando a gente fala de prazo de investimentos, surgem 2 figuras preponderantes no mercado. E necessariamente você vai ser uma delas, ou você vai puxar para uma delas. Ou você vai ser mais perto da figura de um especulador, que opera principalmente no curto prazo e está interessado em comprar e vender rapidamente os seus investimentos para obter um lucro rápido, ou você é um investidor de valor, que utiliza Value Investing, um investidor de longo prazo, no qual você não se preocupa com as oscilações de curto prazo, você quer ter investimentos e rentabilidades mais tranquilas. Podemos citar como exemplos de especulador o George Soros, eu acho que é o especulador mais conhecido do mundo. E do lado do investidor de valor nós temos o Warren Buffett, que é conhecido por comprar ações e comprar empresas pensando no futuro delas, pensando no longo prazo. Obviamente o investidor de valor, o investidor de longo prazo, ele corre menos riscos. E o investidor de curto prazo, o especulador, ele corre mais riscos para fazer esses investimentos. Nesse curso, a gente vai focar naquilo que eu mais acredito, que é no investimento de valor, ou seja, nos investimentos de longo prazo, principalmente aqueles investimentos para prazos mais longos do que 2 anos. Porém, alguns exemplos de especulação, obviamente, vão aparecer durante o curso e nós vamos explicar muito sobre como trabalhar como especulador. Mas entenda, o nosso foco vai ser sempre no investimento de valor. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para o próximo vídeo da nossa série e se você gostou, não se esqueça, aproveite para dar seu like, aproveite para se inscrever e apertar no sininho para que você seja avisado de todos os nossos próximos vídeos. E se você está interessado em começar a falar sobre investimentos e quer conversar com um assessor de investimentos, aqui na descrição nós colocaremos um link para você preencher um formulário e tirar todas as suas dúvidas por telefone diretamente com um assessor de investimentos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!